Oi, Vivi. Tô esperando a Fernanda entrar. Fernanda. Esperando a Fernanda entrar. Oi, querida. Oi, Fê. É a minha primeira live, então vamos ver se eu vou conseguir. Esperando. Deu certo? Deu certo! É minha menarca. Muito bom. Tudo bom? Tudo bem, querida. E você? Tudo jóia? Tudo jóia, né? Estamos aqui 8 meses, inventando o que fazer agora. É, melhor compartilhar, né? Informação, trocar ideia. Muito bom. Melhor, melhor. Eu devia estar de fone, mas eu não achei o meu. Então a gente vai sem fone mesmo. Fê, bem-vinda. Muito obrigada. E estou bem feliz de começar essa empreitada com você. Que eu acho que quando a gente se conheceu, o nosso encontro, ele foi um pouco. Ele foi um começo também para mim, né? De uma nova estrada, como eu podia lidar com o meu próprio corpo, muita coisa de entendimento. E então fico feliz que a gente pode começar esses juntos. E a ideia, não vou falar muito, quero mais te ouvir. A ideia é. Eu queria dividir um pouco disso. Eu acho que quando eu tive todos os meus problemas, eu vi que a menarca ali no começo tinham coisas que estavam esquisitas, nubladas, que talvez eu não soube lidar por muitos anos. E que poderia ter sido diferente, né? A trajetória podia ter sido diferente se algumas informações que eu tive mais no decorrer da vida eu tivesse algum tipo de acesso no começo. Eu acho que é sempre complicado também, eu não sei se eu vou conseguir chegar nesse público, né? Se a gente tem essa linguagem para falar com as meninas que estão começando a vida da menstruação, mas é uma tentativa de dividir, talvez chegue para as mães, talvez chegue para os pais, talvez chegue para os educadores. Eu acho que é uma rede que a gente vai formando e que as informações podem circular. Então, eu queria que você começasse, se quiser se apresentar, e se quiser falar um pouquinho de como o tema bate para você, e aí eu vou te fazendo mais perguntas. Tá bom. Primeiro, assim, né? Cheguei na medicina tradicional chinesa cheia de questões, né? Cheguei como uma paciente, né? Então, tinha muitas dores que se acentuavam na TPM, questões que eu trazia lá desde a minha primeira menstruação e não sabia que isso não era normal, né? Existe uma cultura de dizer que é normal sentir dor na menstruação, que é normal ter enxaqueca, ter cólica, é tudo normal. E o que a gente vê é que é comum, né? Não é normal. Normal é o sangue descer, a gente não precisar ter tanta cólica, a gente não precisar ter tantos sintomas. Só que, como a resposta hoje, até mesmo da ciência, né, da medicina que a gente vê aqui, né, no Ocidente, é pouca para essas questões, acaba se normatizando muitos dos sintomas, né? Então, como a maioria das mulheres passam por isso, então isso é normal. E, na verdade, isso é comum e precisa de tratamento, né? Então, quando eu comecei a entender que já de primeiro momento não era normal, uma paz já chega, né? Que assim, né, não é normal. Eu posso entender que isso tem tratamento, que isso tem uma origem. Então, e fico feliz de você ter me convidado, porque sempre o meu trabalho foi esse de compartilhar
a causa, né, dos sintomas, a causa dos problemas e como juntas as pessoas, as mulheres, enfim, né, esses corpos com útero se apropriam desse processo, né? Como que eu vou pegar isso nas minhas mãos e cuidar disso? Muitas vezes a gente vai cuidar e não vai ter sucesso, mas só da gente ter consciência, olhar para o processo, entender o corpo como um ciclo, que coisas se repetem, que eu posso me preparar, me planejar, entendeu? Que para cada sintoma eu posso ter um remédio, uma ação, né? Eu falo remédio, mas um banho quente é remédio, né? Se aquecer, proteger o útero, proteger os pés, são coisas assim que a gente ouvia como se fosse qualquer coisa, né? Às vezes das nossas avós, das mulheres, né, que nos antecederam, e a gente não entendia aquilo como remédio. E agora, quando a gente olha para essas questões e fala, isso é um cuidado, isso vai garantir que eu sofra menos, isso vai me empoderar, me apropriar dos meus processos, a gente começa a olhar com mais autonomia mesmo, né? Com mais emancipação de algo que muitas vezes a gente foi refém, né? Da menstruação. Então, vou menstruar, eu estou refém desse processo. Então, eu fico feliz porque a minha prática, não só enquanto paciente, porque me trato até hoje, tenho minhas cólicas, mesmo elas tendo melhorado muito, né? Mas sou paciente também dessa medicina. E quando eu consigo olhar para as coisas e e enxergar a raiz, eu me sinto mais fortalecida, né? Então, talvez para essas primeiras menstruações, né? Que a gente vai estar orientando tá aqui. Isso aqui é seu, você pode olhar para isso, você pode cuidar disso, né? Fortalecer essas mulheres, né, nesse processo. Com certeza. Eu acho que essa é uma visão difícil da gente. É uma primeira visão, não sei se é difícil, né? Mas é uma primeira visão que a gente tem que lidar. Você falando do remédio, eu lembro de quando eu estava no auge, né? Do muito sangue, então tem um remédio para tentar evitar. Hoje, às vezes, eu sinto, eu vou menstruar. Nossa, meus pés estão muito gelados. Vou fazer um escaldapé. Vou pôr meia, né? Vou me aquecer, vou colocar um lencinho aqui na barriga que eram coisas que eu não. Eu falava, crendice, não vou fazer isso. Mas quando você faz um mês, você faz dois, você faz três e dá resultado, você não precisa chegar no remédio, você começa a enxergar isso como um cuidado, para além, né? Porque o medicamento ele também pode ser um cuidado, se ele é necessário. Mas a gente enxerga, às vezes, ele como algo que vai resolver, né? E eu acho que não tem o resolver, tem um cuidado. Uma coisa que eu andei pensando existe, na tua visão, na visão da medicina chinesa, porque a gente está saindo de um corpo que é um corpo infantil, que tem ali certas necessidades, está com toda uma alteração hormonal, e você começa a menstruar. Só da gente menstruar todo mês, eu já não lembro como é que era isso, né, quando eu tinha 11 anos, mas só da gente menstruar todo mês, a gente percebe que muda alguma coisa. Ali, quando está chegando na menstruação, tem um monte de alteração. E eu acho que nas culturas que eu ando lendo, mais antigas, a gente tinha uma preparação, né, dessa menina, tanto do corpo, quanto de algumas coisas que ela começa a fazer, quanto da mente, do psicológico, do emocional, uma preparação para que ela vai entrar numa nova fase. E eu sinto que um pouco né, vivendo na cidade e tal, a gente não tem, a gente dá uma informação, a gente ainda tinha, não sei se vamos ter ainda educação, algum tipo de educação sexual que envolve todas essas questões na escola, talvez não tenhamos mais. E como é que a gente prepara, né? Como é que a gente pode, da tua vivência, do teu conhecimento, do teu caminhar, como que a gente pode preparar essas meninas, né? Orientar, no sentido de cuidado mesmo, de cuidar dessa fase que vai chegar. Eu acho que, primeiro, antes da gente falar sobre a fase em si, tem algo que a gente precisa entender que é uma antecipação da menstruação, certo? A gente tem muitas meninas menstruando com 9 anos, 10 anos, e isso é muito importante a gente criar consciência de que isso é uma antecipação do período menstrual de fato, certo? E aí eu vou falar com base na medicina chinesa porque essa é a minha referência, certo? Mas os ciclos da essência são contados no corpo
da mulher de 7 em 7 anos, né? Então, aos 7 anos, a gente tem o encerramento do primeiro ciclo da essência, né? Que desenvolveu ali da barriga até virar uma criança, né, formada já, madura. Dos 7 até os 14 é o segundo ciclo da essência. Então, desses 7 anos até os 14, é como se esse amadurecimento fosse chegar até o útero, os ovários, né? E quando a gente tem essa antecipação, eu gosto muito dessa expressão, porque não é só a menstruação que foi antecipada em si. A gente tem uma série de processos psíquicos, corporais, fisiológicos, químicos, que entraram em interação com esse corpo e aceleraram o desgaste dessa essência. Então, quando menstruamos aos 9, na verdade, a gente deveria ter menstruado ao final do segundo ciclo da essência, aos 14. Então, quanto mais a gente tem essa antecipação, mais a gente acelerou esse desgaste da essência. Isso é importante a gente saber para todas que já menstruaram. Então, assim, a hora que se vai entrar na menopausa, a hora que a gente vai ter desgastes pós-menopausa, que são de uma idade muito mais avançada, e se tem desgastes ósseos, desgastes articulares, porque isso foi antecipado já na infância. Então, quando a gente começa a olhar para isso, que coisas hoje interagem com esse corpo ainda infantil e que está vivendo coisas à frente? Então, a gente tem aí o hiperestímulo da consciência, então, as telas, o acelerar, então, esse sono que não é regenerador, que não é tranquilo, né? A gente tem, os chineses chamam de fogo do coração, né? Então, as meninas o tempo inteiro ligadas e a tela e essa hiperconectividade que acelera a consciência e isso necessariamente desce para o útero como um calor, como um desgastar desses fluidos e outras coisas como, né, a gente vem de muitas gerações que comeram muito errado na infância. Então, o volume excessivo, não só dos doces, mas dos industrializados, das toxinas que chegam no corpo e no sangue, né? Então, a gente tem do hiperconsumo de medicamentos que geram toxicidade. Quando você falou que o remédio pode ser um aliado e um cuidado, exatamente. Nas situações onde ele é necessário, ele deve ser usado, mas muitas vezes existe uma ansiedade, né, por parte dos tutores, dos pais, em resolver, em não gerar um sofrimento, e muitas coisas que poderiam ser resolvidas de outra maneira se entra nas últimas gerações muito facilmente em antibióticos, antifúngios, né? Tanto é que, assim, ao menstruar, automaticamente se receitava a pílula, mesmo sem vida sexual ativa, né? Ou seja, começou a menstruar, eu te medicalizo. Então, essa medicalização dos processos que são naturais também contribuem para o desgaste excessivo da essência. Isso é uma coisa, né? Então, a gente vai acelerar esse desgaste e essa menstruação vem antes. A segunda coisa é não tratar com consciência processos que deveriam se tratar sobre consciência. Então, o seu corpo está mudando, né? A sua fisiologia está mudando. E isso não pode começar quando já está perto da menstruação. Isso tem que começar quando a criança fica doente, quando se tem uma atitude, porque muitas das coisas vão ser vividas pela prática, né? Então, ficou doente porque ficou descalça, ou pegou friagem, ou teve uma dor de barriga porque comeu isso excessivamente. Então, trazer a consciência para esses processos, né? Se apropriar do próprio corpo, estar munida das próprias ferramentas, não pode começar na menstruação, entende? Então menstruou, tá aqui, ó. Então se vira aí, né? Isso é uma coisa, certo? A outra coisa é esse ritualizar que é importante, certo? Que não se faz mais para nada, né? É ruim isso, mas é importante que a gente se fale, né? Então, esses ritos, o se recolher, o se estudar, o perceber que se eu tô triste, que eu tô feliz, o se conectar a forças sutis, né? Porque
esse processo de menstruar, a minha energia toda se volta para dentro. Então, se eu sou uma criança que eu nunca me volto para dentro, que eu nunca olho os meus processos, percebo o meu corpo, que eu nunca sou orientada, então esse papel educativo, formador do adulto, né, da pessoa que já passou por isso, ele é como um pegar na mão. Olha como acontece, olha isso aqui, olha. E aí a gente não pode esperar que essa tomada de consciência seja do dia para a noite, assim como não foi para nós, né? Comecei a menstruar, levei muitos anos para entender, opa, que é isso, né? E é por isso que isso tem que começar antes, né? Os chineses falam desse estímulo da alma corpórea. Então, eu toco o meu corpo, eu me massageio, eu faço o meu escalda-pés, eu cuido. Então, quais são os fitoterápicos, os chás, os banhos, como minha mãe faz, como minha avó fazia, como faz a minha família, entende? Esse referencial pelo corpo precisa estar dentro de uma rotina. Porque assim como né, e são muitos processos do corpo, os picos de crescimento, os saltos, né, cognitivos, a menstruação é mais um deles. Então, se eu estou acostumada a ser orientada a passar por isso, a menstruação é só mais um, e não entendeu? Que me traumatizou. Desculpa, deu uma travada, né? Deu uma travadinha. Sim, sim. Eu sempre brinco que eu aprendi a menstruar depois dos 40, né? Então, os primeiros 30 anos foram ensaio. E eu sinto isso já nos nossos ciclos, né? Porque dependendo de como eu passei as outras 3 semanas, a minha menstruação vai ser de um jeito. Se eu passei me cuidando, se eu passei, né, me alimentando, me exercitando, eu vou ter uma menstruação de um jeito um pouco mais tranquilo. Se eu passei numa outra pegada, eu vou ter uma menstruação mais difícil. Então, acho que o corpo ele vai respondendo também ao cuidado ou ao não cuidado, né? Ou, enfim, ao que está faltando. É uma comunicação no final, é uma conversa da gente com a gente mesmo, mas essa escuta que é preciso ser trabalhada e é difícil, né? E eu fico pensando mais nas meninas, vendo hoje. Às vezes é mais, não sei, não acho que é mais difícil, acho que sempre foi, porque né, na nossa geração com as nossas mães também tinham ali as suas questões, as suas dificuldades, né? E a gente, enfim, sempre tem que ser tecido essa ponte entre um e outro. Então essa consciência, acho que sempre a gente volta para a mãe, né? Talvez a mãe ou quem está cuidando vai ter que ter esse olhar, vai ter que se rever. Esse referencial, né? Assim, às vezes não tem a mãe, mas tem uma amiga da família, uma amiga mais velha, alguém que seja a minha referência, que eu possa trilhar o caminho junto, entende? Até mesmo nós, dentro da nossa rotina, é importante que a gente tenha essa rede de fortalecimento sobre o que é, como funciona, como que eu sinto, para você é diferente, para outra é de um jeito, né? E a outra dança para a lua e a outra dança, entende? Cada uma tem o seu processo, só que aí, para a gente construir o nosso, eu preciso de um referencial. E muitas vezes a gente passou por isso sozinha, porque era tabu, porque tinha que esconder o sangue, porque não pode falar, entende? Então, agora que há essa abertura, ela tem que ser utilizada antes, né? Eu acho que esse processo ele é antes do sangue menstrual, assim como para nós é antes da gente menstruar, né? Enfim, esse ciclo ele se repete todo mês. Ele começa, ele demora para começar, ele tem que ser preparado, tem que ser cultivado, mas depois disso e aí repete. E aí eu posso acertar no próximo mês e no outro, né? E eu vou tendo, sim, na verdade, a menstruação é uma oportunidade a cada mês de você se harmonizar com o seu pulso, né? Meu pulso de vida. Será que eu estou respeitando o meu pulso de ser mais ativa, de estar me resguardando? Tem hora para tudo, né? Então, para ter uma menstruação harmônica, não é se recolher sempre, nem se manifestar sempre, né? Manifestar a sua essência, né? Para menstruar bem tem que manifestar a sua essência. Assim, horas você manifesta, horas você se recolhe. E o aprendizado maior é entender, para mim, Fernanda, qual é a minha hora de manifestar, qual é a minha hora de me recolher. E aí isso vai gerando essa saúde interna, né? Porque se a gente for pensar que o sangue é esse fluido que leva esse pulso da vida, né? E principalmente o sangue menstrual, para você ter ideia, Dina, os chineses chamam de água celestial, que é uma água
canaliza uma energia que vem do cosmos, do céu, né? Então, essa água celestial, para ela ser celestial, eu tenho que me conectar a algo celestial. Para mim, pode ser uma coisa, né, totalmente banal, para outra pode ser algo elevado, mas se eu me conecto ao pulso da minha natureza, esse fluir dessa água é mais harmônico, né? Mais saudável. Nossa, que lindo. Falou, nossa, mas... Oi, Vê, tá aí? Voltou. Então, não, eu falei, como que os valores são disseminados de um lugar, né? Que você falou da água celestial, que é uma coisa linda. Se a gente tivesse essa visão também no mundo, eu lembro que a Elis, que tá com 9 anos agora, entrou ali no banheiro e falou, ai, que nojo, sangue. E eu falei, ué, eu não trato meu sangue desse jeito já há algum tempo. Da onde que vem isso? Está muito forte, é muito maior do que o que ela vê dentro de casa, né? Uma coisa ela já tem a ideia de que é uma coisa ruim, que é sujo. Tá, depois a gente conversou, a gente está mudando, e a ideia é falar disso e expandir. Mas é curioso, assim, tem uma visão do que é a coisa, do impuro, do sujo, da mulher. Eu estava até fazendo uma lista, a gente falava, tá incomodada, virou mocinha, agora tem que se comportar. Enfim, estava fazendo uma lista dessas coisas que acabam virando um lugar comum, e isso impera como um valor. Então você já está permeado dessas coisas quando você vai lidar com a sua menstruação, você não está lidando com o que está acontecendo, mas está lidando com tudo isso que já está aí no mundo antes de você, e de alguma forma você vai reproduzindo, até você conseguir entender aquilo, demora muito, né? Ou entrar em contato com essa outra visão. Eu nunca tinha ouvido falar do sangue, da água celestial, achei incrível. E talvez a gente está recuperando outras formas de olhar para isso também, né? Super. E quando eu descobri que em chinês o caractere que representa mãe é o mesmo caractere que representa mistério. Mistério e mãe é o mesmo caractere. E aí eu fiquei pensando, enquanto você falava, sobre, na verdade, essa repulsa que a gente tem hoje no mundo moderno sobre o que é mistério, né? Porque eu posso te contar como vai ser sua menstruação de N formas. Olha, você vai sentir um peso na barriga, e isso pode ter uma sensação de desconforto, e aí você vai sentir descer algo, e aí você vai olhar, esse sangue pode ter uma cor X, ou pode... Mas a vivência vai ser dela, né? Eu posso preparar e trazer o quanto for, mas essa experiência, só quem vai passar é ela. E hoje, no mundo moderno, se tem repulsa por esse tipo de mistério, que eu não tenho controle, que eu não sei como vai ser. A gente não é estimulada a vivenciar coisas que são misteriosas ou que não têm respostas, né? Pelo contrário, a sociedade moderna está o tempo inteiro tentando respostas. Por que é isso? Por que é aquilo? E tentar controlar. Por isso que toda essa violência que acontece muitas vezes no parto, ela tem origem aí. Nessa primeira é mistério, você não sabe, o seu corpo vai agir e você, entendeu? Não vai ter controle. Então, a gente vive essa situação de eu vejo um sangue, eu nunca vi, né? E aí eu tenho repulsa. Então, na verdade, esse estímulo das coisas misteriosas que a gente encontra na arte, na dança, né? No fazer criativo, do canalizar, muitas vezes, né? Uma energia, uma força maior, nesses ritos de passagem, né? Que são tão importantes, que eu me conecto com algo maior e eu me sinto abençoada, ou preparada, ou benzida, né? Para passar por aquilo. Isso tem essa origem nesse mistério, né? Então, de eu me preparar, de eu me fortalecer nesses processos para enfrentar esse mistério. E não tem problema se esse sangue é misterioso, né? Porque a primeira vez que todo mundo expele um coágulo, a gente tem essa sensação, né? Mesmo sabendo, né?
meu sangue limpo, nossa, um coágulo, né? Porque a gente não estava esperando um coágulo, muitas vezes daquele tamanho, escuro, com uma cólica que precedeu. Tem mulheres que têm contrações realmente para expelir coágulos, mas isso não é preparado. Olha, tudo bem você seguir o pulso que o seu corpo vai te dar. Nem sempre esse pulso vai ser gostoso, né? O pulso da contração para vir o neném, ele é surreal. Mas ele faz parte, ele está de acordo com a sua naturalidade, entende? Então, talvez esse preparo para essas coisas, né, esses processos misteriosos, ele precisa estar na nossa rotina. Não só, né, das que vão começar a menstruar, mas de todas nós, dos homens, das famílias, né, da nossa sociedade. Resgatar isso que a nossa ancestralidade tanto prezava, né? Olha, nós temos os nossos, né, as grandes festas da cultura popular, os encontros da comunidade, né? Quando uma menina ia começar a menstruar, ela não precisa menstruar sozinha. Existia um abraço da aldeia, da sociedade ao redor para ajudar ela a lidar com aquele processo. Então, a gente retomar essa rede, né? Quando fala lá que para criar uma criança precisa uma aldeia, essa aldeia, ela não é só quando nasce, ela vai, né? E aí a gente vai compartilhando isso. E Fê, como é que você quer contar um pouquinho como é que foi a sua menarca? E você também é mãe, né? Queria que você falasse um pouco do que você, se você quiser compartilhar, como é que foi para você e como é que você pensa de conduzir isso com a sua filha. Olha, veja, eu assim, eu falei disso do mistério e tal, porque me lembrei, né, quando eu menstruei. E eu tinha muito medo, né? Porque, sei lá, você fica num foco, de repente você não é foco de nada a sua vida inteira e de repente você está num foco, né? Aí virou mocinha, não sei o que, tinha toda uma. Depois eu vi que era uma forma até carinhosa, né? De, de lidar com isso. Mas eu tinha medo. E aí, quando eu comecei a menstruar, eu vi que não era tudo aquilo que eu tinha medo, né? Foi muito difícil, eu sempre tive muita cólica, eu sempre saía da escola para ir para o hospital quando eu estava menstruada. Então, sempre foi uma coisa assim, muito aguda e difícil, né? Vivi numa casa onde, depois de menstruar, você tinha que enrolar o seu absorvente ou o papel para não aparecer o sangue no lixo, sabe? E aí a gente, assim, era sempre guardando, né? E aí hoje eu vejo com a minha filha que muitas coisas elas já podem ser partilhadas, né? Olha, veja o seu cocô. A minha filha ainda usa fralda, né? Olha o seu cocô, quer cocô? Toda vez que eu troco a fralda dela, olha o cocô. E agora ela já sabe dizer, mãe, meu cocô, cadê meu cocô? Ele tá duro, tá mole demais. Com 3 anos. 3 anos, entende? Então, assim, esse processo de se apropriar do que é o funcionamento do corpo, eu acho que ele parte um pouco daí, sabe? Não de, olha, que cocô horroroso, ou que cocô bonito, sabe? Assim, olha, filha, esse tem que ser assim, seu cocô. Eu mostro pra ela, olha, esse é um cocô saudável. Esse cocô foi... Mas não criando esse alarde ou essa repulsa para o que não está, sabe? Porque senão você fica mal, né? De fazer um cocô ruim, isso não passa... Ai, me esforcei pouco para fazer um bom cocô. Não passa, né, por mérito. Mas de trazer para ela isso. Então, eu vejo que naturalizar os processos fisiológicos, sabe? É algo muito necessário. Então, assim, tirar esse estigma que é quando você menstruar, a gente vai aqui no quarto e aí eu te dou um absorvente, né? Sabe, a minha mãe não fez isso comigo porque ela sempre foi muito sensível, mas eu vi isso acontecer, né? E o seio, quando o seio, né, veio para fora e formou o mamilo. Na minha casa eu fui, assim, acolhida pela minha mãe, mas muitas amigas minhas foram rechaçadas, entendeu? E esconde o mamilo, porque o mamilo, né? Eu tinha um medo do meu mamilo aparecer, porque tinha um irmão homem, né? E os amigos do meu irmão, meu mamilo, era um negócio assim. E aí, esse medo, né? Então, sempre que eu lembro da minha menstruação, até hoje, eu sinto essa sensação de, nossa, como eu vivi aflita, né? Um dia fui na casa do meu pai, menstruei na cama do meu pai, sabe? E é assim, olha, filha, você tem que andar com um absorvente, sabe? Não foi uma coisa assim, tá tudo bem.
foi assim, sabe, meu pai vinha me falar que eu tinha, sabe? E assim, às vezes a gente vai menstruar antes, às vezes vai menstruar depois, quando a gente tá ali, né, no consolidado ciclo menstrual, você não tem, até hoje, né? O nosso corpo, ele não sabe do rumo dele. Então, sempre essa sensação de medo, né? Então, o que eu puder para não repetir isso, né, com a minha filha ou outras ao meu redor, farei como estamos fazendo aqui, né? Acho que é uma forma de ajudar. Nossa, essa questão de normalizar os processos naturais do corpo é incrível mesmo, né? Porque eu acho que a gente pode até falar de várias outras coisas que acontecem. Outro dia, da criança se tocar, né? Que não é uma coisa suja, não é uma coisa errada, é só orientar. Porque quanto mais a gente tiver de posse do próprio corpo, mais a gente consegue lidar com o externo também, né? Eu acho que a gente tem tido agora muitos casos que vêm à tona de abuso e desse tipo de questão, e é muito assustador e é muito terrível, né? Geralmente dentro de casa também. Então, eu tenho pensado muito nisso, como que a gente consegue que todos os processos com o próprio corpo sejam naturais, e que isso também desenvolva uma proteção para o que não é natural, né? Uma proteção para o que está do lado de fora. A Iris estava me ajudando a fazer o cartaz, e aí ela falou, mãe, o que é menarca? Eu vi aqui que o Heitor perguntou. Eu falei, a primeira menstruação, é quando você viu, quando sai o sangue da mamãe, aquilo é menstruação, primeira vez que... Aí falou, vai acontecer comigo? Falei, vai. Ah, tá bom, então eu posso assistir? Falei, até pode, é para as mães, é para as crianças, você ainda está um pouco longe, você não vai menstruar agora, mas também para você aprender, para você ouvir coisas sobre isso. Então, a curiosidade eu acho que é um caminho saudável também, né? Que a gente desperte os temas numa curiosidade, em algo que não é escondido. Você falou disso, eu acho que eu reconheço em muitas coisas. Ah, isso é escondido, isso aqui é só para menina. Eu lembro que quando meu seio começou a sair, eu punha uma faixa, porque a blusa da escola era branca, eu não queria pôr sutiã para todo mundo ver que eu já tinha seio. Então, é tudo muito no escondido, né? Tudo que é assunto de mulher é muito nesse lugar, e aí a gente vai ficando escondida também. Eu lembro que, né, quando eu fiquei doente, eu falava, você tem que ir atrás do seu feminino. Eu falava, mas o que é o feminino? Mas pensando nesses processos, muitas coisas escondidas e que tem que vir à tona de alguma forma, né? Não apenas para peitar, vir na superfície como você quiser levar essas questões, né? Mas desmistificar e desesconder as coisas para que a gente possa lidar com elas, né? Acho que eu misturei um pouco de assunto demais, mas eu achei muito importante essa sua fala. Super. E tem uma coisa que é o seguinte, a curiosidade na criança, ela não é uma coisa que veio assim, eu não canalizei. Eu vim aqui uma curiosidade do nada. Sempre na criança, a curiosidade, ela vem de uma necessidade, de uma coisa que pipocou. E aí, isso me interessa, isso me chama a atenção. E a partir daí, é criada uma demanda. Então, tratar esses processos de curiosidade, de busca, como coisas que exigem tempo. Uma coisa que a gente esqueceu ou foi obrigada a esquecer no mundo moderno é que os processos delicados, sutis, naturais, eles exigem tempo. E aí, como que eu vou formar a minha filha sobre menarca? Olha, senta aqui comigo, vamos ver uns vídeos no YouTube. A gente não gosta de ver YouTube, vamos agora ver vídeos no YouTube. Olha aqui essa revista que eu trouxe. Eu tô falando isso, mas tem esse livro que chama Sabedoria Chinesa para a Saúde da Mulher. Ui, que legal. A gente tem esse livro em PDF, porque é uma edição que se esgotou, ficou muito cara, nos sebos, assim, R$ 200 um livro eu acho bizarro. Nós temos em PDF porque não se publica mais. Então, quem quiser depois me manda mensagem, olha, eu queria o PDF do livro e tal. Sentar, Legal. dedicar tempo para olhar, para entender o processo, para sentir a menstruação, para, entendeu? O que é isso para mim? Como que eu vou passar isso para outra pessoa, né? Os processos menstruais viraram patológicos porque não se dedica tempo para sentir a menstruação, para anotar esse processo da mandala lunar, que recentemente, né, foi
resgatado como um processo de apropriação sobre o próprio sangue, sobre os ciclos, né? Se a gente for entender dentro da medicina chinesa, a gente tem as 4 estações do ano dentro de 28 dias. 4 estações do ano. Eu tenho primavera, verão, outono e inverno. Para eu sentir o verão no meu corpo, eu preciso parar. Eu preciso entender como eu estou hoje. Para eu sentir, principalmente, a liberação da menstruação. A gente só vai olhar para a menstruação no dia que a menstruação vai descer. Aí vem todas as coisas que eu não olhei o mês inteiro, a minha raiva, a minha agressividade mínima que eu precisava ter comunicado, expressado. Quando a gente começa a entender que isso exige tempo, exige espaço fora, isso começa a ser natural para as meninas que estão começando. Se eu vejo que minha mãe, ou as amigas da minha mãe, ou minhas tias, ou minha vizinha, seja quem for essa mulher de referência. Quando eu era criança, eu tinha uma tia que era só 3 anos mais velha do que eu. E aí ela acordava em determinado momento e ia tomar banho. E aí eu adorava, gente, banho de manhã, que ótimo, na minha família não se tomar banho de manhã. E aí minha mãe um dia me chamou, olha, sua tia toma banho de manhã porque ela está menstruada. Eu falei, que nada, banho de manhã é ótimo. Entendeu? Eu me apropriei daquilo como um momento onde eu ia começar meu dia, que eu estava comigo. E isso foi uma referência super importante dessa pausa para menstruar. Então, quando está menstruada, toma banho de manhã, não, fica quieta no banheiro, entendeu? Sente o próprio corpo, sente se vai ter cólica. Então, esse tempo que hoje é muito valioso, a gente não quer perder sentindo os próprios ciclos. Então, quando eu paro em determinado momento do mês para preencher minha mandala, eu estou dedicando tempo a mim mesma. Quando eu paro em determinado momento do mês para enxaqueca da ovulação, eu estou me programando para lidar com aquele sintoma que pode ser cíclico. Então, eu não preciso já estar menstruando para entender que eu posso fazer isso, entende? Que tem um dia que eu vou dormir mais cedo porque eu não estou bem. E a gente vai apagar as luzes mais cedo. E a gente vai fazer escaldapés juntas. E hoje a gente vai se massagear. Isso pode ser por asma, por dor de cabeça, por indigestão. Tem tantos processos na criança que a gente pode acolhê-las e tratar junto no toque. E eles adoram, né? E respondem muito bem. Então, quando isso for natural, acompanhar os ciclos, a gente vai ter menos desarmonias no liberar do sangue, menos processos, né, mais agudos, como endometriose, ovário policístico. Então, a gente poder acolher esse processo que demanda tempo. Então, se fosse assim, a coisa mais importante para dizer como orientar uma menina que vai menstruar, é dedique tempo. Tempo a ela, tempo à curiosidade, tempo à experimentação, entendeu? Tempo, porque aí dentro desse tempo as demandas surgem e são sanadas, as curiosidades surgem e são respondidas, né? A gente vai preenchendo. Agora, se eu não dedico tempo, se encavala, né? Se atropelam os processos e aí viram desarmonias. Com certeza. Você tem, não sei se você tem essa informação, mas se na época da medicina chinesa, ou na época da China, quando isso era normal dentro da sociedade, porque eu não sei como que é hoje lá essas práticas, mas se tinham algum tipo de rituais, por exemplo, no judaísmo, eles têm um ritual de banho. A mulher toma um banho, né, depois que acaba o ciclo, como se fosse, eles falam hoje em dia como purificação, mas para mim tem bastante a ver também com essa questão dos vapores para o útero. Isso até numa das lives eu vou conseguir trazer uma pessoa para falar sobre isso, acho que vai ser bem legal. E se tem algum tipo disso, não precisa ser exatamente de um ritual, mas se tinha algo que marcava e que até hoje pode ser usado, que até hoje eles têm esse tipo de ação, vamos dizer. Olha, o que eu vejo até com base nesse livro, né? Quem escreveu esse livro é uma médica, então ela é alopata e médica chinesa ao mesmo tempo. E ela, nesse livro, ela vai contando das experiências dela com as pacientes dela e da história dela também. Então, ela fala que era, assim, né? Isso, assim, a gente vê na medicina chinesa, mas a gente vê, assim, nas nossas, né, antepassadas, nos processos que elas tinham. Mas ela diz que em determinada época do ano nascia uma flor
X de galho tal, e elas iam lá e colhiam isso para determinado momento da vida elas tomarem. Quando ia começar a menstruar, quando tinha processos, entendeu? No pós-parto, todos os processos do expandir e recolher do útero, né? Elas tinham toda essa cultura com a comida. Então, assim, vai começar a menstruar, então a sopa de ossos, a canja de galinha, né? Os processos de enriquecimento do sangue. Eles dizem que no pós-menstrual, desculpa, no pós-parto, a mulher tinha que tomar a canja equivalente a 40 galinhas. Então, ela ficava grávida, começava a cuidar e a ter as galinhas, né? Para quando o neném nascesse, essa mulher ia tomar a canja de 40 galinhas. Então, entende? Tem todo algo que não era individual. Que não era individual, era coletivo, né? Então, assim, olha, onde está a erva tal? Né? Olha, a galinha tal. Eles dizem até que tinha uma galinha que tinha osso preto. Então, assim, era uma canja com o osso da galinha que ia repor essa essência, entende? Uma essência do rim, uma essência vital. Então, tinha um preparo, sabe? E, assim, não era algo assim, olha, você vai fazer, né? Era como se fosse um pulso mesmo da sociedade para te amparar e te fortalecer para isso, né? Então, tinha a comida, né? Tinha essas tinha esses banhos, né? Tinha um exercício, né? Nesse livro tem exercícios para fazer quando tá de tal jeito, quando tá com a TPM, dor nos ombros, quando tá com enxaqueca. Então, é quase um apanhado, né? E aí eu vou só repetir que outras pessoas entraram. Esse livro, quem precisar do PDF, manda a mensagem depois para eu encaminhar. Certo? Chama Sabedoria Chinesa para a Saúde da Mulher. E aí uma aula, porque é isso, tanto para a gente criar consciência, mas depois consultar. Eu vou ver até se eu mostro aqui uma... Aí fala em qual parte da gestação, fala da entrada na menopausa, fala de tudo. E aí muitas mulheres que eu falei do tema... Tá vendo? A importância de mover a cintura, entendeu? Então, aí vem toda aquelas questões da dança do ventre, né? A importância do mexer o ventre, de estar em fluxo. Como que eu vou promover o fluxo da menstruação se eu não ando, se eu não me movo, se eu não danço com meu útero, entendeu? Se eu tô assim, estagnada. Claro. Eu vou colocar uma observação na live depois sobre o livro, para todo mundo que quiser, quando eu for gravar. E foi curioso, eu falei com algumas mulheres que estão entrando na menopausa, né? E quando eu falei da menarca, automaticamente falaram, ai, mas eu tô na menopausa. E parece que do que eu tenho lido, é bonito, porque é a outra ponta desse ritual, né? É quando eu deixo de menstruar também, como é que eu me preparo? É quase como você se preparou para receber, o que você aconteceu com você durante toda a sua vida, né, menstrual, e quando você se despede desse momento também. Então, acho que tem coisas, como se quando a gente fala que os velhos parecem que são crianças, né, tem coisas que vão se ligando nesses processos, né, que a gente vai sempre espelhando, talvez, uma coisa e a outra. Não, e eu acho que, assim, quando a gente entende o nosso pulso, meu pulso é tal, a gente continua nele, independente do sangue menstrual ou não. Então, eu vejo mulheres que ficam mal, igual ficavam, como se tivessem ovulando, entendeu? Se tem tal coisa e fica com insônia, mal. E tem mulheres que têm a baixa de energia igual quando teriam no pós-menstrual e na menstruação. Então, quando a gente entende que esse pulso, ele é maior do que esse tem sangue agora ou não, dá para sentir até esse pulso quando você tá grávida. Tem um neném na sua barriga e você sente, olha, é a hora que o sangue ia descer pro útero. Quando você falou até por falar, né, do meu parto e tal, eu entrei em trabalho de parto, apesar da Luísa ter, né, nascido prematura, minha filha, eu entrei em trabalho de parto e eu tive a sensação a mesma, assim, olha, hoje era o dia que meu sangue desceria para o útero. E eu senti como se fosse mesmo o corpo, só que é uma onda muito maior, né? Então, ser tomada por aquela onda. Então, apesar de eu ter feito cesárea, a sensação que eu tinha a cada mês, era quando a Luísa crescia no útero, era como se eu fosse menstruar, entende? Essa força que descia para o meu útero. E mesmo dentro
da menopausa, essa força continua indo para o útero. Mesmo nas mulheres sem útero, a força continua indo, né? Os chineses têm toda essa relação dos canais de energia, dos fluxos da energia. Então, se eu não tenho mais útero, existem canais que banham meu útero. Existe uma energia sendo levada àquela região. Tanto é que quando eu tiro a vesícula, tiro o apêndice, né? Existe ainda esse fluxo acontecendo. Então, se harmonizar com esse fluxo, vai para além de estou menstruada ou estou na menopausa. Se alguém vai menstruar ainda, por isso que, né, assim como a gente estava falando antes, se harmonizar com esse pulso tem que ser antes da menstruação, né? Agora eu estou numa hiperatividade. Esse corpo precisa saber que está numa hiperatividade, né? Olha, isso aqui é excessivo para você. Isso aqui não é hora de parar. Porque quanto mais cedo a gente aprende os momentos de se recolher e de se expandir, menos desarmonia eu vou ter lá na minha menopausa. Quando eu suspender a minha menstruação, tem mulheres que entram na menopausa e não sentem nada. Não, eu não senti nada, porque foi harmônico. Foi mais um processo desse ciclo. Tanto é que morrer também é isso, né? E aí eu morro, eu não preciso de uma doença que vai, entende? E eu morro. Então, todo esse caminho da medicina chinesa é para a gente poder morrer de uma forma mais harmônica, né? Eles buscam a longevidade, alguns buscam a imortalidade, mas para nós, meros mortais, é só morrer tranquilo, entendeu? A meta. Menstruar tranquila, suspender a menstruação tranquila, morrer tranquila, tá ótimo. Eu fiz um questionário para algumas mulheres, né, que responderam como é que tinha sido a menstruação, e algumas falaram, mas foi muito tranquilo. Eu falei, que bom, não precisa ter problema, né? Eu acho que a gente talvez assustou um pouco que agora tem muitos problemas que envolvem a saúde da mulher, né? E aí isso chama atenção. Se é um processo natural, por que que a gente está tendo tantas questões, tanta doença, tanta dor, tanta menina que mal começou a menstruar já com endometriose, já com sangramento excessivo? Agora, se você conseguiu fazer o processo tranquilamente, tá tudo bem, né? Não precisamos ter problema. Isso. E eu vejo até uma coisa assim, na modernidade, né? Esse empoderamento sobre o seu corpo, sobre se masturbar, por exemplo, né? O quanto muitos processos de cólica, de tensão pré-menstrual, de dores, são aliviados pelas mulheres que têm o hábito de se tocar, de conhecer o próprio corpo, entende? Então, muitas vezes, voltando aí para essa questão da menarca, né? Se nós tivéssemos sido estimuladas que tocar o corpo não é tabu, que você pode sentir prazer. Quando a gente tem o orgasmo, a mulher, toda a circulação, ela desce para o útero, né, para a vagina, para o clitóris, tem um banho de sangue essa região, ela fica hipercirculada. Então, toda essa dificuldade de liberar a menstruação, das cólicas, elas são amenizadas por esse fluxo benéfico, o sentir prazer, o entender as necessidades do corpo. Eu tenho necessidade de tocar essa região, não tem problema. O único problema é se alguém quiser tocar essa região e você não quiser, né? Isso for quando você é criança, isso for de um estímulo externo para você. Mas essa naturalização das necessidades, do que é bom, do que é saudável, isso precisa estar dentro do nosso cotidiano. Então, quando eu falo sobre isso, sobre o orgasmo, até sobre a relação sexual prazerosa, harmônica, né? Principalmente aquelas onde a gente se sente amada, desejada, valorizada, né? Elas são curativas também, porque você está recebendo algo, né? Você doa e recebe. Então, muitos fluxos de energia no nosso corpo são restaurados através dessa relação sexual benéfica, né? E da mesma forma, quando isso é feito com tensão, com violência, né? E aí a gente fala da menarca, mas a gente pode falar da primeira relação sexual. E também Sim. pode ter sido abusiva, cheia de dor, cheia de tabu, para ceder a uma pressão externa, para se tornar algo, né? Isso desencadeia uma série também de traumas. Então, quanto mais a gente pode trazer esse se apropriar do que é bom, do que é ruim, do que me machuca, do que me fortalece, mais harmônico esse fluxo ele é. Seja do orgasmo, seja do sangue, né, das minhas emoções, né, eu consegui. Tanto é que no processo de harmonizar a menstruação, a gente começa a harmonizar o que sente. Conseguir falar,
conseguir comunicar, né, o que tem dentro do nosso coração. Eles falam que é o coração e que o coração tem uma conexão direta com o útero. Então, aquilo que a gente sente, o útero sente. Aquilo que a gente não falou, fica também no nosso útero, porque são essas pontas, né? Então, quanto mais a gente conseguir promover o fluxo, melhor. Se diz também que o útero guarda memórias, né? Que a gente tem, que ele vai, é um espaço que fica as coisas, né? Pode ficar ou pode liberar, né? Mas que nele também tem muita memória. Então, talvez uma coisa que não tinha, eu não tinha nenhum problema, e de repente um monte de coisa tem. Tinha algo guardado ali, né? Essa imagem da memória eu achei bem bonita também. Fala. Não, é isso, porque é uma víscera, os chineses chamam de víscera extraordinária. A diferença do útero para o intestino, que é uma víscera, certo? É que no útero só passa substância pura. É um reservatório de sangue, de energia, de fluidos e de memórias, certo? Então, quando a gente vai começar a harmonizar esse sangue, muitas vezes expele-se um coágulo e se libera de uma culpa, e se libera de um trauma, Então, a partir do momento que a gente vai separando o sangue puro desse sangue que ficou retido, né, desse isto que se adensou, a gente vai liberando essa memória para o presente, para viver novas coisas, olhar de outra maneira, né? Então, muitas vezes a nossa menstruação foi muito desarmônica porque nós não tínhamos essa cultura mesmo de parar. Então, eu vou ter que trabalhar menos para menstruar, mais harmônica, talvez sim, para poder trabalhar mais na outra semana. E depois trabalhar menos e depois trabalhar mais. Só que nessa cultura do só trabalhar, a gente acha que está super trabalhando mais e está ruim, está com rendimento ruim, não está fazendo as coisas que gostaria, não está sendo produtiva, entende? Então, olhar para esses pulsos como ora eu tô bem e tô feliz, e ora eu tô revendo meu trauma lá de quando eu tinha 12 anos, entendeu? É tão importante quanto o momento que eu tô bem e curtindo com as minhas manas, entende? Então, tem essas duas pontas que a gente precisa olhar. Então, esse lado da memória é tanto uma coisa difícil, que tem um pesar, mas uma coisa boa, que me remete a essa criança que eu fui, né? Essa ingenuidade, esse ímpeto, essa espontaneidade que eu tinha e foi perdida. Como que eu resgato isso agora que eu já sou mulher ou que eu estou entrando na menopausa? Como é que eu resgato lá a menina que começou a menstruar? Entende? Tem muitos processos e para todos eles, volto, precisamos de tempo. Tempo para as coisas se manifestarem, serem lembradas e esquecidas. E né, a gente abrir mão delas. Então, tudo isso exige esse tempo. Até como você falou da gente observar, né, quando criança, mesmo adulto, todo mundo, observar as próprias fezes, né, e na menstruação tem muita coisa para observar também, né, tem a cor do sangue, se tem coágulo, se não tem, quer dizer, um aprendizado de ir lendo esses sinais também do próprio corpo, né, com a menstruação, a partir do momento que ela começa, né. Isso. Que vão te dizendo. Esse resgate que foi feito agora de usar o coletor menstrual, de voltar a usar o absorvente de pano, entendeu? Ou mesmo se continua usando o absorvente lá, descartável, de olhar esse sangue, entendeu? De entender como que eu tô nesse mês, de fazer referência, entendeu? Ao que eu vivi. Então, esse acompanhar, para mim, é a coisa mais poderosa, entendeu? De, olha como eu tô esse mês, aí volta, olha como eu estava mês passado, aí volta, entendeu? Você faz uma progressão. Aí quando você olha o sangue, você olha a sua vida. Não tem sangue dissociado da sua vida. E para mim é isso que é importante, olhar a sua vida. Onde está a desarmonia? Ah, eu chorei porque eu estou numa relação abusiva. Poxa, desde que eu conheci esse cara, eu tô sem menstruar. Poxa, desde que eu conheci essa pessoa, né? Pode ser homem ou mulher, tô com infecção urinária, candidíase. Tô, né, com a minha menstruação com muita cólica, o ciclo encurtou. Então, esses dados, eles diagnosticam ansiedades, depressões, né, tristezas. E aí, quando a gente volta lá para a menarca, para essa, né, criança
que precisa ser preservada a sua estrutura, né, de ingenuidade do seu mundo, certo? Começar a entender sobre menstruação não tem a ver que já está pronta para transar. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o seu corpo estar amadurecendo. E isso é importante se olhar. Então, estimulo no meu consultório, quanto mais as meninas possam anotar, quanto mais as meninas possam, sabe, fazer esse planejamento, quando eu vou menstruar. Isso para uma menina, isso é ouro, isso é valioso, porque a gente não tinha essa, né? Se você acompanhar, você pode ter uma previsão. Então, esse tipo de empoderamento, de apropriação, de autonomia é o principal, porque tendo posse dos seus processos naturais, você está apropriada para dizer, não quero viajar nesses dias, vou estar menstruada. Quantas vezes a gente não teve que usar OB? Quantas histórias eu não tive de mulheres tomando anticoncepcional porque não queriam menstruar no Réveillon? Quantas vezes a gente não ouviu isso? E aí é por quê? Né? Porque todo o meu plano está dissociado do que eu estou vivendo. Ou eu não tenho ferramentas para viver aquilo de uma forma ok, né? Porque hoje em dia a gente vai, põe um copinho, ou não faz, ou faz de outro jeito, ou tem a calcinha, né? Que você põe a calcinha que não se expõe tanto, mas isso não foi dado de alternativa para nós. E a gente precisa dar isso, né? Para emendando cartela, né, Sheila? A gente precisa oferecer isso para essa nova geração que vai menstruar, certo? Que menstruar não é ser excluída de um fluxo, né? De viver, de curtir a vida. Pelo contrário, menstruar é você estar apropriada desse fluxo. O seu fluxo está acontecendo cada vez mais plenamente. Queira engravidar ou não, porque também é outra coisa. Se não quer engravidar, toma anticoncepcional. Bota um Não, eu ouvi de uma médica que eu falei, bom, o que a gente tem, né, de contraceptivo? Você não quer mais ter filho? Você já tem? Tira o útero. Sim. Oi? Você estudou 5 anos, fez especialização para falar que a pessoa tira o útero se ela não quer engravidar? É uma coisa muito maluca, né, de você pensar que uma mulher vai falar para outra, assim, num caso que não tenha nenhum problema. E é o tempo, né, Fê? Porque acho que mesmo da mandala lunar, talvez nem todo mundo saiba o que é, mas que é uma espécie de diário, vamos simplificar. Eu demorei 1 ano para entender. Eu falava, não é possível que eu não estou entendendo como é que faz um negócio desse. Porque, na verdade, é entender que a gente conta o tempo de outro jeito, que a gente é cíclica, que a gente, né, não está indo numa linha reta, mas está indo em espiral. Então, é mudar uma forma de pensar que está ali arraigada. Então, toma tempo mesmo. E aí eu tenho dado para Elis um diário, falando para ela, tenta marcar quando você tiver vontade, escrever alguma coisa. E é algo que a gente tem que ir se acostumando, porque não tá dado, né? E aí você vai entendendo que aquilo faz bem para você e você continua. Fazer juntas, sabe? Olha, a gente não tá legal hoje. As duas, vamos sentar aqui e fazer um desenho. Pode ser uma coisa abstrata. Olha, sabe essa flor aqui que você gostou? Vamos botar dentro desse livro. Daqui a 1 mês a gente vai voltar aqui e lembrar desse dia. Sabe esses processos de resgate dessa memória? Ela tem que ser estimulada no ponto de vista benéfico também. Hoje foi um dia maravilhoso, andamos de bicicleta juntas. Vamos registrar isso aqui. Porque quando a gente não tiver bem, a gente vai lembrar que andar de bicicleta faz bem. Isso para uma criança é ridículo, mas quando a gente é mulher, a gente esquece que andar de bicicleta deixa a gente feliz. A gente esquece que gostava de andar de patins e que isso promovia um bem-estar. Então, os processos de cura e resgate do ciclo, eles podem ser uma coisa ridícula, entendeu? Assim, que não tem nada a ver, mas que para aquela memória acessa um liberado sangue, um fluido útero, sabe? Um processo benéfico. Então, esse registrar, o tomar nota, que a mandala lunar oferece para a gente, ou outros processos, ou uma agenda, ou um diário, é marcar o tempo. Eu estou inserida num tempo e num espaço. Esse espaço aqui, agora que eu vou olhar meu corpo. Como ele está? Meu peito está inchado? Quantas mulheres eu vou atender que não sabe dizer se o peito incha, se menstrua muito ou pouco? Não sei, porque a atenção e o foco está no fora, no externo. E aí a gente vai resgatar isso desde os processos de quando a gente nasce, que são mais básicos, que é
Comer, sentar, andar, fazer xixi, né? O controle do esfíncter, fazer xixi, fazer cocô, dormir. Ah, agora eu desligo minha mente e durmo. Para a criança aprender isso é um puta de um processo, né? É um processo enorme que leva alguém segurando na mão dela e dizendo, agora a gente dorme. Agora a gente vai no banheiro. Isso aí que você tá apertado é para fazer xixi. Entende? Então, reconhecer os processos faz com que a gente, quando chega lá na frente e tá numa depressão, a gente fala assim, opa, peraí, como foi que eu fiz isso? Lá na segunda série, que eu mudei de escola e foi ruim. Ah, eu tinha minhas amigas, entendeu? Então, esses processos que são estimulados na infância, na adolescência, eles servem de base para a gente resgatar eles no futuro. Então, que a gente valorize, né? Com certeza. Olha, não derrubaram a gente ainda, mas já deu uma hora. Vamos ver aqui o símbolo invisível da menopausa, como reconhecê-lo? Foi uma perguntinha que veio aqui, da Adriana Zenha. Olha, o que eu acho esse nosso ciclo, ele é independente, como eu falei, né? Se a gente está menstruando, a gente vai sentir ele de um jeito, se a gente está grávida, a gente sente de outro, né? Se a gente está na menopausa, de outro, enfim. Se a gente é criança, então tem algo com o acúmulo das mudanças do dia e da noite, né? Aí eu mudo dia e noite 5 dias, ao final desse 5º dia já é outro cenário, certo? E muda dia e noite ao final de 28 dias, que é essa a volta, né, que a Lua dá pra gente, né, entre a Lua cheia e a Lua minguante, é um outro cenário. Então, esse reconhecer dos ciclos é como eu estou dentro da passagem do tempo, certo? Ela pode ser uma passagem de um dia, de uma semana, de um ciclo maior de 28 dias, de uma estação, 3 meses, né? De um ano. E aí vem ciclos maiores, né? Os antigos não param de contar, não é assim, 365 dias, né? Os antigos contavam a passagem de 5 anos, de 7 anos, enfim, e aí por aí vai. Então, reconhecer no nosso estado interno, na passagem dos anos, faz com que a gente lide melhor. Porque, assim, muitas mulheres têm muita dificuldade com o envelhecer, o ter rugas, e o cabelo cai, e não tô mais, né? E por isso essa onda com esses filtros, com os produtos de beleza, e porque skincare é tão incrível, porque a gente não quer desapegar que não tem mais, né? A pele que tinha aos 20, né? Ou que não tem mais a potência que tinha aos 20. E isso é benéfico. Reconhecer a passagem dos ciclos é benéfico, porque eu vou falar de um outro lugar. Eu vou falar de um lugar de quem viveu, de quem tem experiência, de quem se apropriou desses pequenos ciclos. Me apropriei das semanas que eu passei. Me apropriei dos meses que eu passei, dos anos que eu passei, das fases de auge e das fases de recolhimento. Eu me apropriei disso. Quando isso é apropriado, você pode falar do ponto de vista de um cabelo grisalho, do ponto de vista de um osso que não pode mais fazer parkour, porque ele vai quebrar, entendeu? Porque tem uma hora que não pode mais fazer parkour. E tudo bem, entende? Eu vou fazer outros movimentos. Então, essa flexibilidade e essa maleabilidade que é tão venerada pelos antigos, pelos sábios, ela só vem se eu me apropriei do que eu vivi. Agora, se eu não olhei para o que eu vivi, se eu estava com foco fora, se a minha carreira foi para frente e foi para trás, se eu ganhei pouco ou muito dinheiro, se eu estava com um foco no externo, quando passa 50 anos e eu olho que passou 50 anos e eu não estou mais igual, eu me sinto roubada. Eu me sinto expropriada do meu valor. Então, essa sensação de não querer envelhecer e não querer, né, reconhecer a mudança do nosso pulso, ela é também natural, porque é isso que o capitalismo faz. Eu não consigo não falar capitalismo, mas né, esse sistema falido que nos rouba o nosso tempo. Então, quando eu falo dediquem tempo aos seus processos, eu estou falando se apropriem das vivências, das memórias, do que vocês estão percebendo dentro dessa rotina, porque é isso que vai criar essa memória para o útero lá que a gente estava falando. Essa memória dos ossos, entendeu? Tem algo quando a gente morre, fica os ossos. Esse osso tem memória, né? Esse osso carrega com ele o que eu vivi. E para além de onde foi o meu espírito, o meu osso perdurou com o que eu vivi.
Então, assim, não importa mais nem se eu tô viva ou se eu tô morta, entende? Por isso que os chineses falam que e o cara ascendeu, e aí virou imortal. Porque tem algo, quando eu me aproprio do que eu vivi, que eu posso nem estar aqui. E vai ser lembrado, e vai ser registrado, e lá minhas, né, netas e as minhas bisnetas, entendeu? Ah, minha avó, minha tataravó fazia de um jeito, e isso fica. Então, assim, para além dos sucessos e insucessos, esse pulso da vida é cíclico. E quando a gente reconhece ele, acolhe ou deixa ele passar, isso vira conquista. Nossa, pessoal, ninguém nos tira. Eu posso ser demitida, posso ser, né, como chama, exilada. Isso é meu, entendeu? E aí eu acho que é sobre isso que a gente está falando, dessa menstruação, desse sangue, se tem sangue ou se não tem, né? Enfim, é esse pertencimento do meu espírito, do meu corpo e do que eu sou, né? Da minha história. É compartilhar, né? A gente que já trilhou essa trajetória, estamos aqui para compartilhar isso. É disso que se trata, né? Fê, vamos... Só para entrar de um lugar de alguém que não se apropriou ainda, viu? Que tem dias que estou mais apropriada e dias que estou menos. Mas eu acho que a gente não. Isso é super bom da gente registrar. Eu não acho que a gente se apropria e tá feito. Porque é do que se trata a vida, né? Hoje estamos aqui lindas falando sobre isso, e amanhã estamos ali chorando, achando que a gente falou um monte de bobagem. Mas é que eu acho que é disso que se trata mesmo, né? Compartilhar o que for, erros e acertos. Eu, de forma alguma, eu já cheguei em algum lugar. Eu só passei por buracos bem fundos que eu consigo ver de onde eu estou agora. Aí quando a gente pega na mão da outra e fala, né, e se acolhe, isso vira, né, uma outra coisa. Essas inseguranças ou tentativas de acerto viram, né, material de aprendizado. Então, que a gente possa ir junto, eu acho que, claro, eu acho que mais do que compartilhar acertos ou fórmulas, é um pouco falar sobre isso, sabe? O meu intuito, o que me moveu, porque eu nem sei para onde isso vai dar, né? Mas é falar sobre isso, assim. Eu lembro que eu falei faz quase um ano agora, talvez um pouco menos, com uma adolescente que eu vi desde pequenininha, falando sobre esses temas, falando sobre a questão da menstruação, e ela falou, nossa, eu nunca ouvi essas coisas que você está dizendo. E eu falei, como assim? Então, isso precisa ser dito, porque pelo menos a gente precisa ouvir. Talvez, quando você tem 12, 15, 16, 20, talvez eu tenha ouvido essas coisas, talvez, não sei. Mas eu não escutei. Então, eu falei, bom, a gente precisa trabalhar, precisa aprender a escutar o que se ouve. Mas, ao mesmo tempo, pelo menos a gente tem que fazer um barulho, falar disso, né, a ponto de alguém conseguir escutar o que a gente está dizendo e poder também estimular que se fale de outras coisas. Eu acho que tem muitos assuntos aí que ainda estão escondidinhos nas gavetas, né? E a questão da mulher é muito séria, porque tem toda uma indústria para isso, uma indústria, uma medicina para isso, né? Tem uma série de coisas, só que não tem acolhimento das questões. Então, você pode chegar, você pode sair de uma consulta médica com um monte de remédio e essas questões não foram acolhidas. E a parte... eu encontrei um médico que me operou que eu fiquei um pouco pasma, alopata, que ele falou assim, eu falei, doutor, mas vai voltar? A endometriose, o mioma, vão voltar? Ele falou assim, se você continuar fazendo o que você está fazendo na parte física, né? Alimentação, exercício, se você cuidar da parte psicológica e se você cuidar da parte espiritual, pode ser que não volte. Eu não acreditei, eu falei, um médico me falou isso, é uma agulha num palheiro, porque é muito difícil que eles também vejam que tem uma dimensão psicológica, que tem uma dimensão espiritual, para além de tome esse remédio ou faça isso e aquilo, né? Nós somos constituídos de muitas camadas, para além de uma camada física e de sintoma. O sintoma, ele está dizendo que tem alguma coisa ali que fez ele aparecer, mas antes dele aparecer tem algo pulsando, né? Que é um mistério, porque a gente não sabe para onde vai. Se a gente vai morrer, os ossos ficam, mas o que nós fomos, a gente não sabe para onde vai e nem da onde a gente veio, né? Então, tem essas dimensões. Então, eu acho que é barulho, Fê. Essa é uma conversa nesse sentido, para que a gente fale das coisas que parecem óbvias às vezes, e às vezes não. Às vezes, quando você vai conversar com alguém, fala, nossa, eu nunca ouvi falar sobre essa coisa. E a gente pode trocar. Acho que a ideia é essa mesma.
E Obrigada. quer falar alguma coisa para encerrar? Ótima. Só agradecer você, todo mundo, né? As pessoas que Ah, entraram. pô, foi muito legal. Eu quero agradecer você muito por toda a trajetória aí que a gente tem juntas e por aceitar esse convite. Se alguém tiver uma pergunta, quem está aí, quiser falar, barulho bom. Obrigada, Adri. A Adriana vai estar comigo aqui a semana que vem, Adriana Zenha. Então, eu sei que você tem muita coisa para fazer, então a gente vai encerrar. Só uma Obrigada a filha. todos. Só uma Só uma filha, só uma filha. Podiam ser duas ou três, só. Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada a você. Convidar todo mundo que está aí, que na semana, toda terça-feira agora, às 19h10, vamos ter uma convidada para falar sobre Papo de Menarca. E já temos agenda até janeiro, então vamos embora. Obrigada, Fê. Um beijo. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.